Essa aí é só para os iniciados. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Nathalie. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde, professor Fagner. Boa tarde, professor Flet. Tudo bem, gente? Tudo bom? Estamos começando, então, a nossa 8ª reunião aí dessa jornada. Que legal, que bom estar aqui com vocês. Trouxe aí um Simple Red, né, para a gente começar bem essa tarde. Começar a tarde aí com Alto Astral, né? Essa banda maravilhosa, já tem aí já bastante tempo, né? O Mick Hucknall, ele é um desenhista, artista gráfico, né? Ele se formou lá na Inglaterra nos anos 80 e no início dos anos 90 resolveu montar essa banda maravilhosa aí. Já passou até um guitarrista brasileiro nela, o Heitor TP, passou ali no início dos anos 2000 pela Simple Red, gravou um álbum com ele e depois saiu. O Heitor TP, hoje em dia, ele tá fazendo trilhas de filmes, né, trilhas de desenhos animados, mora nos Estados Unidos, mora em Hollywood, um guitarrista de mão cheia, mas o Mick Hucknall é esse cara aí, maravilhosas as músicas, né? Embalou aí muitas festinhas da minha juventude, acredito que vocês nem tanto, vocês são tudo gente aí do ano 2000, ninguém pegou Simple Red, duvido, nem o Flat, cara jovem aí não pegou Simple Red, com certeza não, já está, ele é mais assim para cá, para os tempos modernos, ali, Ariana Grande. Conheço Simple Red, conheço. Conhece? Que legal, Fred. Estamos mexendo aí com os colegas para animar um pouquinho essa tarde, né? Deixar essa tarde um pouco mais alegre, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, gente. É sempre muito legal estar aqui com essa turma. E, assim, mandei um lembrete ali meio capital para vocês, mas não se preocupem, mandei um lembrete porque amanhã é o prazo para entrega do relato de implementação. Mas, Fred, não consegui. A gente ainda tem 2 semanas ainda, né, Fred, de reunião, embora vocês não tenham a reunião da semana que vem, por conta do feriado da Consciência Negra, né? Mas ainda tem a reunião 10, que é o de feedback e compartilhamento. Vocês podem entregar até lá, gente. É claro, vai ter um pequeno desconto por conta da pontualidade, mas está valendo você entregar o seu relato de implementação numa boa, pessoal, tá? É só para lembrar do prazo, da data, né, que é estipulado pelo formadores, mas você pode entregar ainda até o decorrer da nossa jornada. Tranquilo? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre modularização do código com funções def e compartilhamento. Gente, nós temos um tempo gigante para compartilhamento nessa reunião de hoje, por conta de que a gente não vai ter reunião na semana que vem. Então, se vocês quiserem, se alguém quiser, eu tenho ali marcado para a reunião 10, até agora aqui na minha relação, eu tenho o Flat, tenho a Rose e tenho o Bruno, tá? Se alguém quiser fazer a apresentação hoje, por exemplo, mas Fred, eu não entreguei, ainda falta lá o feedback da minha diretora, da minha pedagoga, do meu colega professor, não tem problema, porque o que a gente precisa são aqueles 2 últimos slides síntese. Sabe aqueles 2 últimos slides lá da apresentação, do modelo de relato? É com eles que vocês vão apresentar. Antigamente, a gente apresentava com todos os slides, né? Então, a coordenação acabou fazendo isso, que eu achei muito legal. 2 slides síntese, para você, em 5 minutos, fazer a sua apresentação. Se você quiser fazer hoje, está aberto a possibilidade. Caso contrário, a gente manda a brasa e vamos em frente. Beleza, pessoal? Então, reunião 8, né? Como está aí no nosso cronograma, reunião 8, de 10 a 14 de novembro. Boa tarde, professora Marcela, seja bem-vinda, querida. E nós temos ali depois, na sequência, a reunião 9, né? Experiência do usuário e segurança. Essa que é a turma, essa nossa turma aqui, a TC, não vai ter essa reunião, tá? Então, por isso que é um assunto um pouco mais deslocado da nossa jornada. Vai falar um pouco sobre títulos de chatbot, elses, né, de chatbot, mas nada assim muito aprofundado. E depois, por fim, a gente tem o compartilhamento feedback na semana de 24 a 28 de novembro,
né? Quando todos nós estaremos já fazendo nossas malas para Disney, para, deixa eu ver onde mais, Paris, né? Nova York, né? O Brunão já me disse que vai para Dinamarca, vai fazer um tour ali pelos países nórdicos, né? O professor Fagner também já está preparando suas malas aí para um tour pela Europa, não é isso? A professora Nathalie vai conhecer a Sibéria, professora, que horror. Não, nem tanto, né? Se chegarmos até Campo Largo, até ali, Guarapuava, já está muito bom, já está de bom tamanho, né, gente? O importante é a gente ter sossego, ter um pouco de tranquilidade, porque isso que faz parte da qualidade de vida da gente. Não é nem importando aquilo que você está planejando, aliás, planejar uma coisa muito positiva para a saúde física e mental. Você ter planos é muito importante, mas nada tão extrapolante assim, tão assim, fora do eixo, né? Mas que seja uma coisa que possa aí mover você positivamente pela sua vida, pela sua caminhada, que isso é muito importante para nós, pessoal. Pensar sempre nas coisas boas, tá? E estar presente é importante, mas participar é essencial. Agradeço demais os colegas que continuam mantendo suas câmeras abertas, conforme solicita o nosso manual do cursista. Muito obrigado mesmo, querido. Esse professor formador agradece humildemente vocês por isso, tá? Muito obrigado. A nossa agenda, como você está vendo, hoje ela é bem curtinha, né? A gente tem um acolhimento de 5 minutos, a gente tem depois, na sequência, fundamentando a prática e um desafio de 30 minutos, compartilhamento das implementações, mais 40 minutos. Tudo bem, professora Marcela, tranquilo. E queremos te ouvir 5 minutos, beleza? Vejam, pessoal, de novo, chama a atenção de vocês, a gente tem um espaço de tempo gigante para compartilhamento nessa reunião. Se quiserem apresentar, se não, a gente deixa para a reunião 10, como está ali na nossa planilha, beleza? Os objetivos da reunião de hoje. Professora Rosicléia, poderia fazer a gentileza de ler para nós os objetivos da reunião de hoje, professora? Boa tarde. Boa tarde, faço sim. Compreender como criamos funções em Python, entender o que cada parte do código está realizando e apresentar as implementações. Obrigado, prof. Então é isso, gente. Vamos em frente aí. E aqui, uma coisa assim, para a gente refletir um pouco, né? Durante a implementação, vocês acompanharam o aprendizado dos alunos de perto, mas certamente também aprenderam com eles. Completem a frase no chat. Durante essa implementação, eu aprendi com os meus alunos que... Completa aí no chat para mim. Durante essa implementação, eu aprendi com os meus alunos que... Olha, o que vocês aprenderam com os alunos aí nessa jornada? O Fagner. O Flávio. O Flávio. Gente, olha, fala a verdade, hein? Legal, Marcelo. Que legal. Mas esses teus colegas aqui são outra, olha, são de outra cepa, viu? Olha aqui, ó. A Rose. É preciso ter paciência, professora Rose. Comenta aí um pouquinho para a gente, Rose, como é que foi esse desenvolvimento dessa capacidade incrível, que nenhum professor tem isso. Não, é preciso ter paciência, viu, prof, para tudo, né? É para evitar que eles saiam da sala, é para ajudar eles, como eles fazem as coisas no computador, daí para fazer eles pensar sem IA, sem jogar lá para ter as respostas certas, enfim, né? Ficar circulando no meio deles e conversando, né? Haja paciência. Haja paciência, né? Verdade, cara. É uma geração assim, 1000 por hora, né? Eu usei com eles o GPT para criar o código, enfim, né? Para fazer a atividade de implementação. Mas, meu Deus do céu, sabe? É complicado. Qualquer coisinha eles não conseguem, parece, escrever uma frase que eles têm que jogar lá para
ter pronto para eles. Aprendi a ter paciência. Olha, a mesma coisa que você falou, questão de sair da porta, o Fagner falou também. Gostam de sair de sala, né, professor Fagner? Para segurar esses caras não é fácil, hein? Professor, na verdade, eu fiz uma pesquisa dentro da escola e eles brigaram para sair nas salas e queriam escolher as salas que eles queriam ir ainda. Olha só. Que isso, cara? Foi uma pesquisa, fizemos uma pesquisa na escola, em todas as salas, e eles queriam todo jeito ir, eu quero ir para o 3º ano, e todo mundo brigando para sair da sala. Que legal. Ai. Deve ter dado o que falar isso aí, hein? Pô, essa molecada deve ter feito um agito lá na escola, hein? Imagino, meu Deus. Legal. E o flat, assim, é ter fé. É isso, né, Flet? É ter fé o tempo todo, né? É importante. Isso é importante. Ter fé que uma hora melhora. Diz o apóstolo Paulo que a fé é crer naquilo que é impossível. Verdade. Tem que crer que é impossível, mas pode acontecer. Boa. É muito bom ter fé. Isso é verdade mesmo. Coisa vai. E a professora Marcela, a cada dia vou me superando na tecnologia, ou vai se superando a tecnologia, né, professora Marcela? Conseguindo acertar as coisas aí. A professora Marcela, ela está assim, às vezes ela está com a gente, às vezes não está, que ela está no atendimento também. Durante a nossa reunião, de vez em quando, ela vai ficar um pouquinho fechado ali o som da Marcela, mas ela botou que a cada dia ela vai se superando na tecnologia. Gente, como eu aprendi, aproveitando essa fala da Marcela, como eu aprendi com os meus alunos, né? Quando eu comecei a trabalhar, já falei isso aqui algumas vezes, o colega Fleck já me conhece, e a Rosa me conhece de outras jornadas, já falei, sabem disso. Como eu aprendi com os meus alunos quando eu comecei a trabalhar com pensamento computacional. Porque, olha, a minha surpresa, porque naquele tempo, no início, a gente trabalhava só o Scratch, né? Só com Scratch, deixa eu só botar para carregar o bichinho aqui, a gente começou a trabalhar somente com Scratch, né? As outras linguagens, os outros aplicativos e tudo vieram com o tempo, né? Com o desenvolvimento do componente curricular, e a gente está só no início, né? Tem um universo de coisas aí da programação para a gente ver ainda no pensamento computacional. Mas me surpreendeu muito quando as crianças eles me apresentaram o Scratch. Eu trouxe o assunto, eu estudei previamente, estava inseguro para dar aula, poxa, a primeira vez que eu ia trabalhar com outro componente curricular, que não era educação física. E, de repente, os caras com aquele conhecimento todo sobre o Scratch. É assim, professor, tal código faz isso, ande 8 passos e gire não sei o quê, e faça isso, faça aquilo, avatar aqui, personagem lá, plano de fundo não sei o quê, imagem, isso. E eles faziam cada coisa incrível, cara, tão interessante. Quer dizer que eles já estavam há muito tempo já se movimentando naquele aplicativo. E da mesma forma no P5JS. Foi assim, uma coisa assim, muito interessante para mim. E aí eu percebi, gente, que a gente está entrando essa geração, eles estão entrando num mundo que a gente pouco imaginava na nossa geração. Assim, toda essa carga tecnológica que a gente está tendo, né, agora, hoje em dia, atualmente, estava longe da minha realidade, mas muito longe mesmo. Especialmente até antes da pandemia, né? Antes da pandemia, nossa, era legal, assim, você escutava falar, aquela coisa, EAD para cá, EAD para lá. De repente, a coisa se tornou assim uma realidade em 2 toques. Então, houve desenvolvimento muito grande e eles estão aí bastante tempo na nossa frente. Eu aprendi bastante com os meus alunos também. Fundamentando a prática, funções. Hoje nós vamos falar um pouco sobre funções, gente. Inclusive, por conta desse assunto,
Eu preparei um material extra que está lá junto com o convite dessa reunião. Deixei ele preparado lá para vocês. É uma forma da gente entender um pouco melhor dos termos, sobre os termos que a gente vai falar hoje nessa reunião, tá? E um deles, o principal deles, é justamente a função. Por que que a gente cria uma função no código? A gente cria uma função no código porque ela serve para modularizar esse código. E eu fui procurar esse termo, né, modularizar, e, de fato, parece que é meio que um neologismo ali da linguagem de programação, né, modularizar, né, ou a gente escuta muito móveis modulados, né, modular, né, e modularizar, para mim, soou um pouco estranho no ouvido, eu fui pesquisar, né? De qualquer forma, o termo, a ideia é essa. A função, ela serve para modularizar o código. Assim, fica mais fácil tratar os erros, possíveis erros que a gente possa ter durante a programação. É uma boa prática também, gente, na programação, separar o código de acordo com o objetivo de cada trecho da programação. Por exemplo, a função seguinte apenas escolhe a dica. Vocês vão lembrar dessa função, porque nós já vimos ela nas reuniões anteriores. Boa tarde, professora Mônica, seja bem-vinda. Olha aqui, ó. A gente tem aqui aquela função das dicas de Python e de matemática. Nós já tratamos sobre essa programação aí em algumas reuniões anteriores, né? Então, tá lá, ó. Import random, lembra o que é o import random? Random é uma biblioteca, né, do Python. E ela é justamente utilizada quando você quer fazer um chatbot aleatório, com escolhas aleatórias. Então, esse das dicas, a gente colocou a biblioteca random justamente porque vai aparecer uma dica aleatória para a pessoa. Ela só vai escolher entre Python e matemática. Você só tem essas duas escolhas, tá bom? Então é isso, gente. Por isso que a gente tem essa organização. Agora, vejam aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para esse código que está aqui em cima, ó. Def, mostrar, underline, dica, tema, entre parênteses. Essa aí, gente, é a famigerada função na programação. Então, ela dá a função, ela organiza aquilo que a programação vai fazer para você. Aí você, na sequência, você tem as dicas do Python, dicas underline Python, e depois você tem as dicas underline matemática. Aí aqui embaixo você tem o if, elif e o else, né? Se a pergunta, né, if o tema for Python, né? Aí você vai lá e coloca lá dicas do Python, random choice, random underline choice. Lembra que a biblioteca random, ela vai escolher a dica aleatoriamente e vai apresentar a dica para a pessoa. Agora, se a escolha for matemática, vai fazer a mesma coisa, só que com matemática. E se a pessoa não digitar nenhuma das duas, digitar lá português, história, inglês, alguma coisa nesse sentido, o bot vai dizer o quê? Tema não reconhecido. Escolha entre Python ou matemática. Certo? Então, o principal disso tudo está aqui, ó. Mostrar dica, tema. É a função. Vamos entender o que cada parte desse código aqui vai fazer para a gente? Faz para a gente? Olha lá. Primeiro, a gente entende a questão da função. Como que se escreve, como que faz a sintaxe da função. Toda vez que a gente colocar o termo def, D-E-F, no Python, né, a gente está querendo designar uma função na programação. Então, def, gente, é a palavra reservada para indicar criação de função. Def, quando você vai falar, vou fazer uma função para modularizar o meu código. Então, você escreve def no início dessa programação. Depois, você tem lá mostrar underline dica, que é o nome da função em snake case. Ih, professor, snake case, agora enrolou a guerra, hein?
Eu sei que Python é uma cobra gigantona, aí você vem de snake, vem de cobra mais uma vez. Já vou explicar o que é o snake case. E depois, por fim, você tem o parâmetro, que é recebido pela função. Mas, afinal de contas, o que é um snake case? Está aqui, ó. Esse é o material extra que eu organizei para vocês. O que é um snake case? Snake case, gente, é uma convenção de nomenclatura que usa letras minúsculas e substitui os espaços entre as palavras por um sublinhado, um underline. Como em meu, underline, nome, underline, variável, é frequentemente usada em programação, especialmente em linguagens como Python, bancos de dados e para nomes de arquivos, pois melhora a legibilidade ao criar identificadores claros com múltiplas palavras, sem gerar erros. Tá? O Snake Case, então, melhora a sintaxe da sua programação. Bom? Outra coisa importante quando a gente está programando, pessoal, é o formato da escrita, a forma, a tabulação, os parágrafos, o alinhamento, né, de tudo que você está escrevendo, tem, sim, uma importância gigantesca na efetivação da sua programação. O espaço no Python conta. O traço, o underline, as chaves, os sinais de igual, eu já falei, já estive falando isso com vocês aqui. É uma linguagem muito próxima da língua portuguesa, é uma linguagem de programação próxima da língua portuguesa ou do idioma que esteja sendo utilizado? Sim, é, e é muito legal isso. Agora, se não tomar cuidado com essa tabulação, com esses sinais, com essas linhas, alinhamento e tudo, não funciona, gente, é impressionante. O negócio não anda, tá? Então, em frente aqui. Fundamentando a prática, queridos, né? Tá o if, o elif e o else, né? Nós criamos, então, as condicionais para a escolha das dicas e para o caso de tema não reconhecido, né? If, elif, else, está aqui. E como eu sei onde termina uma função no Python, se a gente não usar as chaves? Como é que eu sei que ela termina? Pela indentação. Desculpa, pela indentação. Ah, Bruno! Tu não vale, Bruno, você está vendo. Exatamente, obrigado, querido, obrigado. O professor Bruno falou tudo. Através da indentação. Quando eu escutei esse termo pela primeira vez, eu achei que estava escrito de forma incorreta. Eu achei, não, tem um N a mais aí, é indentação. Deve ser alguma coisa com RG, né? Alguma coisa com carteira de trabalho, indentação, deve ser a identidade da pessoa. Não, é indentação mesmo, como está escrito aqui, pessoal. E o que essa indentação faz? Vamos dar uma olhada no nosso material extra aqui, ó. O que é uma indentação, gente? A indentação no Python é o espaço no início de uma linha de código, usando espaços ou tabulações, que é obrigatório para definir a estrutura e a hierarquia do código. Ela serve para agrupar comandos em blocos lógicos, como em estruturas condicionais, if, else, as estruturas de loops, né, o for, while, e as funções, que é a palavrinha, como eu já falei, né, no início da reunião, def. A falta de indentação correta causa um erro, indentation error, e o interpretador Python não executará o código. Lembra daquilo que eu falei alguns slides atrás, ali no nosso roteiro? Preste atenção nessa tabulação, no alinhamento e tudo, o parágrafo, tudo aquilo. Aquilo ali, gente, é importantíssimo para que a programação funcione. É o que o Bruno falou, é a indentação. É ali que a gente percebe quando que uma função termina, quando que ela está organizada dentro da nossa programação. O termo é indentação, tá bom? Voltando aqui para o nosso roteiro, pessoal, através da indentação. Então, fundamentando a prática com as funções, gente, deem uma olhadinha aí, prestem bem atenção
nessa figura que está aparecendo, nesse quadro que está aparecendo, de uma programação no Python. É a mesma, né, das dicas, como vocês estão percebendo, e aí você pode ver que lá em cima está lá, import random, né, que é a biblioteca que nós estamos utilizando, a função def mostrar dicas, né, um tema, as dicas, que no caso, gente, incluindo o if, o elif e o else, são a parte que está recuada. Essa parte recuada pertence, então, à função, tá? Enquanto você não colocar o while, que é do while true, né? Que é a questão do loop, você tem a função ainda operando na sua programação. Então, toda essa parte aqui que vocês estão vendo é justamente a parte da função aqui. Tá? Tudo isso. Peço aos queridos colegas de novo que notem o pular de linha, né? Abertura e fechamento de chaves, no caso aqui, colchetes, pulou a linha para escrever as dicas da matemática, escreveu as dicas da matemática, tudo alinhado certinho aqui, o dicas, né, de matemática e dicas de Python, também alinhado os títulos, o if, o elif e o else na mesma linha dos títulos das dicas, tá? Tudo isso tabulado para que, de fato, a programação funcione. E lá embaixo, você tem lá os temas escolhidos, né? Se o tema escolhido, o if, o elif e o else, né? Então, o while não está identado junto com o conteúdo da função, ou seja, ele está fora dela. Ele fica fora dela, o while, tá? E embaixo, isso aqui é o detalhe do final ali daquela programação, tá, gente? É só um detalhe. Mostrar underline dica, tema escolhido. A gente chama a função novamente e passamos como parâmetro o tema escolhido pelo usuário. E aí você fecha direitinho a programação com a função escolhida, trabalhando para a gente dentro da programação. Será que a gente pode ter alguma função que não recebe parâmetros? Existe essa possibilidade? Uma função sem parâmetro? Aí você vai perguntar assim, professor, na hora que eu falar isso para o meu aluno, ele vai perguntar para mim o que é parâmetro? Que parâmetro? De que parâmetro você está falando? Aí você vai no material extra que a gente preparou, explicando parâmetros para os alunos. Para explicar o conceito de parâmetro em Python para alunos, use analogias práticas e exemplos de códigos claros, focando na ideia de que os parâmetros são como espaços reservados ou ingredientes que uma função precisa para realizar sua tarefa. Analogia prática: a receita de bolo. Imagine que uma função é como uma receita de bolo. Para fazer o bolo, a tarefa da função, você precisa de ingredientes específicos, como ovos, farinha, açúcar, né, etc. Os parâmetros, então, gente, são os nomes dos ingredientes listados na receita. Por exemplo, ovos, farinha e tal. Eles dizem o que é necessário para a função funcionar. E os argumentos, o que são? São os valores reais que você usa quando segue a receita. Por exemplo, 2 ovos, 250 gramas de farinha. São os valores passados quando a função é chamada. A função usa esses ingredientes, argumentos, para produzir um resultado diferente a cada vez, dependendo do que lhe é dado. Tá? Explicando a técnica em Python, então, gente, em termos de programação, um parâmetro, pessoal, é uma variável definida dentro dos parênteses da função, que espera receber um valor quando a função é invocada, quando ela é chamada. Eles permitem que o comportamento ou o resultado da função mude dinamicamente. Aí aqui vai um exemplo para você. O exemplo de código comentado. Use esse exemplo simples para ilustrar a diferença. A função é definida como um parâmetro chamado nome, tá? Def, saudar nome. Então,
o nome é o parâmetro dessa função. Aí você dá lá a pergunta do bot, lá, a frase do bot, que está lá no bot, né? Olá, aí entre chaves, nome. A função é chamada com o argumento Alice, né? É o argumento da função. Então, saudar Alice, né? Alice é o argumento. Se a função é chamada com o argumento Bob, saudar Bob. Bob, então, é o argumento. Nesse exemplo, pessoal, nome é o parâmetro, a variável que atua como espaço reservado. E Alice e Bob são os argumentos, os valores reais fornecidos em momentos diferentes. Tá? Isso é uma coisa assim, se o teu aluno perguntar, quiser alguma explicação, alguma ideia do que seja isso, né? Então, sempre é importante a gente estar com alguma explicação na mão, né? Tá, ok. Ok, professor, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, professor José Pedro. Então, vamos em frente. Existe alguma função sem parâmetro? Sim, mas é menos comum e são funções muito específicas. Bom, deixa quieto, vamos para frente, né? Agora de função específica já fica meio complicada a guerra. Nossa experiência. Como poderíamos explicar o que é um parâmetro para os estudantes? Agora vem uma explicação do nosso roteiro, tá? Podemos pedir que eles imaginem como seria difícil navegar se todas as informações fossem passadas pelo usuário sempre. Por exemplo, seria muito chato comprar roupas online se nós mesmos precisássemos saber o código do produto. Imagina você entrando naquele site gigantesco internacional de vendas na internet, né, cujo garoto propaganda é o pai do Chris, né, que está toda hora na televisão. Imagina você naquele site, procurando um produto lá qualquer, e você tem lá dentro daquele site milhões daquele produto, iguais ou semelhantes, em outras tantas mil, não sei quantas mil lojinhas eletrônicas lá. Então, quando você pede aquele produto, ele já está identado, ele já está com o seu padrão, ele já está com o seu registro, com o seu código, e vão aparecer vários daquele mesmo padrão, né? E você vai poder escolher. Agora, imagina se não tivesse o código. Como é que você ia fazer? Você ia ter primeiro que descobrir o código para depois fazer a tua pesquisa daquele material. Ia conseguir? De jeito nenhum. É por isso que é importante você ter, então, o parâmetro dos códigos para fazer essa pesquisa. Tá? Agora, um desafio para vocês, queridos colegas. Você pensou que ia passar batida hoje, o Fred não vai dar em ação para a gente, não. Que semana que vem é feriado, a gente vai estar de boa, não tem esse negócio de desafio hoje, não. Ah, tem sim. Quero ver como é que vocês vão se sair dessa. Agora, em grupos, abram o Colab, né, e criem um novo notebook, crie a função calcula média, que recebe 3 notas por parâmetro e retorna a média do usuário. Olha como isso vai ser útil agora nessa altura do ano, que vocês estão corrigindo aí 300 trabalhos, não sei quantas provas, e o cara está com 58 mil notas e você quer fazer uma média, nós vamos ajudar. Nós vamos deixar aí um Python, né? Uma programação no Python, calcula underline média, para você, então, fazer os cálculos aí das suas médias dos seus alunos, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso no Python, gente? Um calcula média. Pergunte ao usuário quais são as 3 notas. Primeiro, gente, vocês vão utilizar somente números inteiros, tá? Como 7, 6, 8. Lembre-se que as respostas recebidas por input sempre são strings. Então, você precisa convertê-las em números. Dica: use a tag int, né? O código int, tag int, para fazer isso. Tá bom? Então, a tarefa é essa: criar uma programação calcula média que recebe 3 notas por parâmetro
e retorna a média para o usuário, sendo que ela só vai trabalhar com números inteiros, tá? E você precisa converter isso em números, e a dica é utilizar o resultado, né, em números, e a dica é utilizar a tag int, tá bom? Vamos dividir vocês aqui em grupos. Agora que eu quero ver. Vamos dividi-los aqui em grupos, queridos. Deixa eu fazer aqui, rapidinho. Ok. Deixa eu organizar aqui vocês. Bem rapidinho. Eu estou terminando aqui. Beleza. Então, na sala principal, vão ficar professor Fagner, professora Marcela, professora Mônica e professora Rose. Na sala ao lado, e espero que não façam bagunça, senão vou chamar a tia do corredor, professor Bruno, professor Flet, professor José Pedro e professora Nathalie. Beleza? Então, vou botar um timerzinho aqui para vocês. Ok. E vou abrir as salas. E depois eu passo por ali, converso com vocês e vou dando para vocês as explicações necessárias para vocês fazerem o trabalho, tá? Só conferir mais uma vez. 2, 3, 4, 5, 3, 4. Ok. Lá vai, então. Então, pessoal, um dos colegas aqui, que ficou aqui na sala, né? O Fagner, Marcela, Mônica, eu acho que vai sair mais alguém aqui ainda. Renata e Rose, abra o Colab e os outros colegas ajudam na montagem da programação, tá? O nome vai ser Calcula Média, beleza? Dentro daqueles termos ali que estão no nosso roteiro. Até já, pessoal. Mônica, você está com o Note aí, com o computador ou não? Sim. Porque eu tô com o meu aberto aqui, mas eu tenho o negócio da apresentação. Tem algum material para a gente usar, não? Eu acho que tem ali no negocinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui onde é que está.
Eu acho que nós temos que usar os slides 16 e 17 lá para criar. Deixa eu ver aqui. Tem que digitar as 3 notas, né? É 3 notas e daí fazer a média, né? Se eu consigo achar aqui. Você está colocando no Colab aí? Tô. Será que tu consegue compartilhar, Mônica? Que daí eu já te ajudo aí um pouco. Eu Se quiser coloquei já aqui compartilhar. para fazer a média. Não consegui abrir o slide lá. Já compartilhei. Então, quantas é? Aí, M2 e M3. 3 notas, Mônica. Ficou aqui diferente. É. Eu não sei se vamos fazer. Tu fez igual ali, input da nota 1, input da nota 2, tudo? Separado? Fiz o input, mas eu fiz diferente. Deixa eu compartilhar, porque eu consegui fazer. Aí, eu arrumo. Apareceu, não? Não, não apareceu. Tá nele. Agora sim. Deixa eu ver aqui, eu colocar ali. Espera aí, que agora está escrito na tua tela. Aí, agora sim. Pessoal, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, mas eu estou repondo, eu estou em sala, então eu só consigo ver o que vocês estão fazendo, não estou podendo ajudar muito. Tem problema, prof. Eu também, pessoal. Eu só estou repondo hoje para não poder muito. Também estou na escola. Também não consigo. Mas estou vendo aqui. Agradeço a compreensão. Mônica, deu certo. Ele está girando aí para você também, que nem aparece na nossa tela, será? Tu digitou as notas já? Não.
Aonde que estava esse documento aí? Era nos slides do prof, lá no Classroom. Tá, eu vou lá dar uma olhada. Aham. Deu certo, né, Mônica? Tá certo? 70, 65, 30, 90, 100. Tá certinho. Está sem som, Mônica. Caiu ali. Voltou só? Voltou agora? Voltou, Mônica, voltou. Ele deu certo ali, mas ficou diferente do que tá no slide lá. Não tem problema, acho. Pode ser sim.
Mônica, tenta aí ver se tu consegue copiar do chat ali, colocar a incrementação ali que eu fiz. Deixa eu ver. Acho que eu troquei o plot ali por int, tá lá. Deu certo. Deixa eu ver. Aí começa, acho que no isso ali, né? Viu, Mônica, mas pode deixar aquela outra que você tinha antes, que é o segundo slide que o prof tem. Daí ele calcula separado, sozinho. Senão ele arredonda. Mamãe, eu não posso passar e tratar dizendo que a depressão. Pera. O segundo slide? Eu não tô com o slide aberto, fechei. Deixa eu ver aqui. Agora foi aprovado, reprovado. Para arredondar a média? Você falou? Não precisa, pode deixar. É que se você deixar a entrada lá, ao invés de int, o float que tinha antes, eu acho que ele dá melhor. Experimenta. O float? Aqui Isso. no aquele foi errado, né? A média 56,6 deu aprovado. E agora dá certo? Deu, né? 56,67 deu aprovado. Mas ele não tem autismo, não tem. Eu acho que esse 6 tem que ser 6,0, né? Deixa eu ver. Isso. Aí o resto tá certo. Já não. Não, 60 então. Agora sim. Agora deu. Não, esse mês que passou logo. E ele, mas ele, daí eu sou econômico. Já sei para eles, você já sabe, né? Sim. E você trouxe aqui na matripa dele também? Sim. Tipo assim, ele fazer fono, psicólogo e psiquiatra. Isso aí.
Cadê o Flat? Voltou já aí? A gente estava numa conversa ali agora boa. O Flat tá chegando, deve estar chegando. Fomos todos abduzidos? Ou está aqui já? Deixa eu ver. Está chegando aí. Tá vindo. E daí a gente estava falando sobre questões de escola, os desafios que a gente tem para trabalhar com as crianças, o nosso dia a dia, né? É, de fato, aí uma coisa que a gente tem para superar, né, Flat? Um desafio que a gente tem para superar sempre é esse trabalho, esse dia a dia com os alunos, o que eles têm, as demandas deles atuais e tudo, né? A Rose, a gente sabe que a Rose trabalha com isso. A Rose trabalha em sala de aula e como administrando a escola, né? É um desafio duplo, né? E isso tudo faz parte do dia a dia da escola, do dia a dia da nossa própria profissão. E é isso que vai, de uma forma assim muito pragmática, vai criando a casca na gente, né? Com tudo isso que a gente vai vendo todos os dias, né? Todas essas experiências que a gente tem com os alunos todos os dias, sejam elas boas ou sejam elas não tão boas assim, ou sejam elas assim meio que terríveis, a gente aí vai criando essa experiência, esse know-how que nenhuma faculdade dá, né? Você pode procurar. Não ensina. A faculdade não ensina. Não ensina isso, né, Fred? Não, isso é só a prática, né, Fred? Só o dia a dia, só estando dentro da escola que a gente vê, né? Oi? Dia a dia. Cortou um pouquinho. Assim, é verdade. Como os nossos desafios hoje ensinar é um grande desafio. Verdade. Por isso que é importante os diferenciados. Então, você pega uma sala... Então, por exemplo, na minha sala eu sofro muito com a violência. Acho que foi um texto do Foucault, Michel Foucault, que eu li, Vigiar e Punir, né? Que ele fala da escola e compara um sistema carcerário. Né? Não é fácil, não é fácil. Por isso que é muito importante também o contato no recreio com os outros colegas professores, porque a troca de experiências é muito útil, muito importante nessa hora, é fundamental. Você vai guardando aquilo que o colega passou, como que ele superou os desafios e como que você pode usar isso também na sua própria prática pedagógica. Hora do recreio é tudo de bom, né? A gente precisa ter esse tempo não só para tomar um café e contar lorota, contar umas piadas lá, né? Mas é sempre bom para a gente ter uma troca de experiência, né? É sempre bom. O grupo aqui, essa proposta de formação que tem, que vários professores, já ajuda bastante, assim, emocionalmente ajuda, tranquiliza bastante, porque são as nossas mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos dilemas que todos nós temos em sala de aula. Olha, o professor Frederico está há 40 anos. Você não está sozinho nessa. Eu estou há 32 anos na sala de aula. Cara, naquele tempo a gente queria... Aluno que me enfrenta, tem gente que dá aula, né? Se conversa, até o domínio. Mudou. E tudo mudou muito, né? Eu dava prova em mimeógrafo. Não sei se alguém conhece isso, mimeógrafo. Tem gente que está pensando, pô, tá pensando que tu tá falando alguma coisa aí do outro espaço, do espaço sideral, né? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Hoje eu olhei para o Educatrono e falei assim, até quando será que vai usar isso aqui? Até quando vai usar o Educatrono, né? Porque também eu acho que tá contado já. Ô, Flet, é a época que a gente brigava pelo reto projetor. Tinha que pegar na sala da diretora. Era um Tinha por que pegar escola. na direção. Dava briga, ia parar na briga. O professor fazia... Não, eu posso usar o reto projetor? Já está com o professor fulano lá. Ou então, quebraram o reto projetor, ele não está ligando a luz dele.
Assim não é possível. Hoje a gente tem o Educatron. E aí, daqui para frente, a gente vai ter outras coisas também, que eu tenho certeza que os colegas aí vão curtir, vão utilizar bastante. Gente, depois desse papo gostoso aí de educação, né, coisas, estratégias, lembranças e experiências educacionais, eu queria pedir para que professor Fagner, professora Marcela, professora Mônica, professora Renata e professora Rose conseguem apresentar para nós aquilo que vocês fizeram, que vocês conseguiram fazer aí, o Calcula Média aí para nos ajudar aí nesse final de ano? Quem vai apresentar aí para a gente, desse grupo bacana? Mônica. Não, professora Mônica. Oi. Então, vamos ver se vai abrir ali. Abriu, prof. Está compartilhando já, prof. Isso. Então, a gente fez ali para digitar as 3 notas, calcular a média, e daí colocou ali que se a média for maior que 60, está aprovado, ou se não, está reprovado. Ah, ainda tem um upgrade ali, botou... Nossa! Aí o cara já sabe se ele foi aprovado ou reprovado, professora Mônica? Isso. Isso aí não é o Calcula Média, professor, isso é o Calcula Rivotril. Caraca, o cara abre ali o troço. Meu compadre, você... Um abraço para você. Não tem nem se liga que te ajude. Mas o outro não. Aí, você está aprovado. Ainda veio com o Vzinho verde ali, Mônica. Que legal. Sim. É isso. Diga, querida. É isso, foi isso que a gente fez. Não ficou bem igual que estava lá no slide, mas aí a gente conseguiu fazer desse jeito. Sim, inclusive, professora Mônica, você e os colegas não utilizaram o int, utilizaram o float, né? Eu coloquei o int depois, daí deu certo também, mas depois eu mudei para o float de novo. Então não tem muita diferença o int do float? Não, né? Tem diferença. Dentro da função eles fazem a mesma coisa, né? Bacana, professora Rose, bacana, professora Mônica, obrigado aí pelo grupo. Muito bom, ficou legal esse Calcula Média aí de vocês, ficou bem organizadinho, né? Bacana, professor Fagner, professora Marcela, professora Mônica, professora Renata e professora Rose. Muito obrigado, queridos, muito obrigado, queridos. Valeu, obrigado pela apresentação de vocês. Podem fechar aí, obrigado. E vamos partir para o outro grupo, o grupo das grandes memórias pedagógicas. Professor Bruno, professor Flat, professor José Pedro e professora Nathalie. Vamos lá. Bruno, você pode apresentar. O Bruno vai apresentar, né? O professor vai? O professor Brunão. Professor Brunão. Vou compartilhar aqui. Meu computador tinha desligado. Acho que mas tá abrindo. Agora eu tô ligando ele. Eu acho que eu chutei a tomada. Vocês estão vendo minha... Eu fui afastar a cadeira, acho que puxou o cabo. Lá se for a tomada junto, Brunão? Aí... Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Inclusive agora você fez um zoom, ficou ótimo. Melhor assim, né? Ficou ótimo. Aqui tem a função nossa, a função calcula média, que recebe como parâmetro nota 1, nota 2 e nota 3. Ele faz o cálculo da média e retorna ela. Aqui tem um while true para ler a nota 1, nota 2, nota 3, depois imprimir na tela a frase. A média é... Aqui chama a função e imprime o resultado dela. Perfeito. Aí, se jogar aqui 6, 7, 8, ele fala média 7. Se colocar 7, 8, 9, média 8. Perfeito. Desse jeito.
tá bom? Perfeito, professor Bruno, ficou ótimo. Muito obrigado. Veja que é só mantenha aí um pouquinho, Bruno, por favor. Vou manter. Uma questão de algumas coisas aqui, ó. Vejam lá, gente, a importância de novo da indentação da função, né? O Bruno e os colegas do grupo fizeram, inclusive, um underline ali da nota, né? Nota, underline 1, underline 2, underline 3, o alinhamento da sintaxe, né? E isso tudo faz com que, de fato, a função, além da programação, que está simples e direta, né? Bacana para a gente. Eu gosto de coisa limpa, assim. Mas ontem também teve um professor que passou uma programação assim incrível, um jogo de assim, adivinhação, caça-palavra, uma coisa assim louca que ele fez, uma mistura, utilizou Python, colocou no VS Code, uma coisa assim incrível. E a gente vê programações assim limpas e diretas e com as programações como a que os dois grupos acabaram de fazer agora. Então vocês vejam, pessoal, como é importante a gente ter o objetivo na cabeça, saber o que você quer com a tua programação, o que você quer, qual o resultado que você quer apresentar com ela. Então olha ali, ó, o Bruno fez daquele jeito e deu super certo, ficou bacaninha, organizou bem a sintaxe dele. E no grupo anterior ainda fizeram um upgrade, né, que a Mônica tinha apresentado para nós, aprovado e reprovado, né, o grupo do Rivotril. Ficou muito bom, ficou muito legal. É isso, gente. Você que tem programações... Muito obrigado, professor Bruno, pode ficar tranquilo. Você tem programações gigantescas e você tem programações simples e diretas. É importante lembrar sempre, queridos, que como é que é o nome da nossa... Agora, disso que a gente está vendo no pensamento computacional ensino médio. Introdução ao Python. Então, não se preocupe em ter um conhecimento aprofundado, saber todas as nuances e a utilização dos códigos e chama função. Tudo isso, gente, é coisa que a gente vai aprendendo na caminhada. Mas para aprender na caminhada, é importante caminhar. Então, por isso que é legal, sempre quando você, se possível, sempre que for possível, abrir o Colab, utilizar ali a inteligência artificial de verdade que está acoplada ao Colab para você realizar as suas programações e entender o que está escrito ali, como é que foi feita aquela programação. E é muito legal quando você usa a inteligência artificial que está associada, porque ela traz as hashtags, as explicações de cada código que está sendo utilizado ali na programação que você solicita. Então, é outra dica que eu deixo para você. Você vai pensar assim, mas inteligência artificial está entregando a rapadura aí, vai ser muito mais fácil, vai ser mais tranquilo. Não. É aí que a coisa fica bacana, porque você vai aprendendo, refazendo aquela programação que a inteligência artificial te apresenta. E, por outro lado, é uma ferramenta excelente para você entender tudo, ou compreender todos os elementos que são utilizados dentro de uma programação dada. Tá? Então, é uma ferramenta, é um instrumento. E, gente, cada dia que passa, mais elementos, mais inputs, mais recursos estão sendo disponibilizados através da inteligência artificial. Utilizem, vale a pena com as turmas de vocês, porque o aprendizado também é bem efetivo, tá bom? Voltando aqui para o nosso roteiro, pessoal, agradeço aos grupos pelo trabalho. Voltando aqui ao roteiro, deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Beleza. Então, fizemos a nossa dinâmica, né? De novo, pergunto, todos deixarão, então, para a próxima, para a reunião 10, então, a apresentação, né? As apresentações. Então, vamos organizar lá na reunião de estudo e compartilhamento, isso. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E, continuando aqui, vejam que nos slides seguintes, nós temos as respostas, ou a resposta, para esse desafio, né? Pedimos para o usuário as notas e já transformamos elas em números usando o int,
né? No caso do grupo da professora Mônica, eles utilizaram o float e teve o mesmo resultado. Criamos a função que faz o cálculo da média e retorna o valor final. Chamamos a função e passamos os parâmetros. E exibimos a média usando a formatação para mostrar 2 casas decimais. Está ali, ó, foi criada a função que faz o cálculo da média, já exibe o valor final editado com 2 casas decimais, e pedimos para o usuário as notas e já transformamos elas em números usando o int. Chamamos a função e passamos os parâmetros. O resto, quando você aplica, inicia a programação, quando você dá o play, né? E aí você começa a dar os valores, né, para os parâmetros, ele vai, a própria programação dentro da função vai calculando para nós a média, então, né? E é importante você limitar ali o número de casas decimais, porque senão ela vai aparecer aquela dízima periódica gigantesca para você, tá bom? Por que esse código aqui vai dar erro, gente? Olha bem para essa programação aqui. Por que vai ter erro aqui? Já sabe que está errado, mas por que vai dar erro? Alguém sabe me dizer? Por que vai dar erro ali? Olha bem para a programação. Dica: não se ligue na sintaxe. Ela está certinho. Não é esse o problema. Será que a função, pela função está embaixo? A declaração da função está depois de ter usado ela. Aí ele acha que não existe, né? É isso? Exato, Bruno. Porque nós estamos chamando a função antes dela ser criada. Ou seja, ela está lá embaixo, mas ela não foi criada. Para resolver isso, devemos chamar a função depois do código que a cria. Então a função está no lugar errado ali, né? Olha aqui no quadrinho, ó. No quadrinho pequenininho, vocês estão vendo, então, o local correto que a função deve estar. Certo? É exatamente isso. Bom, professor Bruno, valeu. É isso mesmo. Desafio extra, né? Hora de compartilhar as implementações. Nós não vamos fazer isso hoje, né? Se algum colega ainda quiser, ainda tem um tempinho. Caso contrário, a gente vai em frente aqui e eu vou apresentar para vocês, gente, aqui bem rapidinho. Opa! Pois não, professor Flat. Professor, se tiver a oportunidade, eu gostaria de, se tiver a oportunidade, de professor, só se for agora. Câmeras e microfones para o professor Flat. Fica à vontade. Fica à vontade, professor. É contigo mesmo. Vamos. Então tá, já voltamos. Só peço para você, viu, Flat? Só peço para você utilizar aqueles 2 slides síntese lá de baixo. Eu ia fazer relato agora, aqueles resumos, né? Eu ia fazer a explicação. Isso. Só. Pode ser? Porque aí eu mando aqueles preenchidos. Eu só vou relatar como que foi a implementação. Entendi. Não, é que precisa apresentar aqueles slides, sabe, o Flat? Aqueles 2 últimos. Se não tiver concluído aí, deixa para próximo. Que precisa então aparecer você mostrando os teus slides, entendeu? Não, então deixa, professor. Esse não está pronto, não. Tá bom? Entendi. Deixa pronto aí, e aí na próxima semana, sem ser a semana que vem, obrigado, né? Lembrando, nada, querido, obrigado você pela disposição. Mas lembrando, pessoal, próxima semana não temos reunião, feriado do Dia da Consciência Negra, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos em frente aqui, deixa eu apresentar para vocês, justamente para tirar algumas dúvidas aí com relação à nossa implementação, tá? Umas dúvidas assim, alguma coisa que tenha ficado para trás, mas é assim, não é, e tudo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no relato, bem rapidinho. Então, quando você for entregar, quando for entregar,
você pode tirar esse slide que vocês estão vendo, esse aqui e esse aqui. Vocês vão entregar a sua implementação a partir desse slide aqui. Também, se você quiser, se você não gostar dessa professorinha que está aparecendo com fone de ouvido aí no pescoço, também não precisa apresentá-la, não. Você pode começar daqui. Esse slide é fundamental, gente. Precisa saber, né, o nome do cursista, telefone opcional, nome do formador, da escola, município, núcleo e ano série que você trabalhou, com a turma com a qual você fez a implementação. Organização pedagógica. Aqui, esses slides, gente, eles já têm uma explicação própria, tá? De cada item que está incluído. Pode ser que algum de vocês ache que esse espaço para escrita é insuficiente. Poxa, Fred, o que eu faço, então? É só duplicar o slide. Pode duplicar, aumentar para você escrever mais, para você ter mais espaço de escrita, para você colocar o objetivo bem esclarecido, as estratégias que você utilizou, tá? Tudo você pode duplicar esse slide, sim. E o que é legal é que nesses espaços estão as explicações para você escrever tudo aquilo dentro do seu relato, tá? Aqui a descrição, certo? A descrição de tudo que você imaginou, de tudo que você pensou para fazer na sua implementação. Caso seja pequeno o slide também, né? Porque aqui você normalmente, o que a gente faz aqui? A gente coloca uma caixa de texto e escreve. Se ficar pouco espaço, né? Devido ali ao tamanho da letra, né? Você quer fazer uma letra maior na hora para exibir, fica melhor para a gente até ler, né? Não fazer uma letra desse tamanho aqui, fazer uma letra um pouco maior. Você pode duplicar esse slide também. As evidências, né? Claro, se você quiser trazer evidências, fotos, é importante, né? Sempre, né? Fundamental que você traga fotos, vídeos, áudios do seu implementação. Também nas evidências você pode duplicar, tá? Os depoimentos, que aí é opcional. Se você quiser colocar o depoimento dos seus alunos com relação à implementação, como foi, o que eles acharam, né? Resultados alcançados, você pode duplicar também esse slide se você quiser, apresentando os resultados alcançados que foram perceptíveis no aprendizado dos estudantes. O feedback da observação. Pessoal, em outras jornadas, esse feedback ele era opcional. Agora ele passou a ser obrigatório. E você, naquele link ali, documento de orientação para feedback de cursista, aquele documento é o documento de orientação para a pessoa que vai fazer o feedback para você. Seu diretor, diretora, pedagogo, pedagoga, ou colega, professor, professora, que assistiu à sua implementação e vai fazer, então, um feedback para você, e você vai registrar nesse slide aqui, beleza? Reflexão final. Ok, Rose, reflexão final, tá? Que você vai colocar as últimas observações ali sobre o seu trabalho. E aqui o curso da Alura, um dos dois, tá? São 2 cursos que você tem ali como opção. Você pode escolher um dos 2. O Formação Docente Introdução ao Python ou Formação Docente Ciência de Dados, tá? Um dos 2 que você tem que fazer. E embaixo, naquele retângulozinho, o link do certificado, que é aquilo que aparece na barra de pesquisa quando você abre o certificado lá na Alura. Aqui, Boas Práticas, ele te dá essa opção para você inscrever o seu trabalho nos Boas Práticas dos formadores. E aqui os slides síntese, que são esses 2 aqui, o 16 e o 17, que você vai utilizar para a sua apresentação. Beleza? Joia? Então, agora eu vou fechar, porque a nossa querida Rose vai apresentar a implementação dela, então. Rose, câmeras e microfones para você. Fica à vontade, querida. Tá bom, prof. Eu vou aproveitar que daí já está quase pronto, eu vou apresentar, né? Um a menos para a próxima aula. Show. Então, deixa eu apresentar aqui. Boa tarde a todos os colegas.
Carregou aí, prof? Carregou, prof. Rose. Carregou? Aí. Então, eu fiz a minha implementação no Colégio Estadual Tancredo Neves, aqui do município de Francisco Beltrão, núcleo também de Francisco Beltrão. A minha escola é uma escola mais de periferia, né? E temos ensino médio noturno. E nesse primeiro ano que eu apliquei a minha implementação, é o primeiro ano do ensino médio noturno, eu trabalho as duas disciplinas, de física e de pensamento computacional. Então, eu aproveitei e liguei, fiz uma ligação aí com as duas coisas, para que a gente pudesse ter um proveito melhor, né? E maior aí, porque não são fácil, como eu falei antes, a questão de aprender a ter paciência na implementação é fundamental. Porque esses alunos que vêm no noturno, eles são bem diferentes, assim, não tem muita vontade, enfim, né? A gente tem que sempre fazer uma coisa diferente para que eles possam, pelo menos, participar um pouco da aula da gente. Então, eu estava falando sobre densidades, e aí, né, junto com o curso, então, eu tive a ideia de fazer a programação do Afunda ou Flutua. Então, eu levei essa proposta para os alunos, e eles, né, como sempre, eles gostam de ficar lá na informática. Então, além das aulas de pensamento computacional, eles estarem nas aulas de física lá nos computadores, para eles foi a melhor das ideias, né? Então, eles acataram já por causa disso. Aí, usamos, né, a inteligência artificial, eu usei o ChatGPT para fazer a programação do Afunda e Flutua. E aí, sempre, né, por que uma coisa afunda, por que flutua, enfim, né, e fui passando os conceitos físicos com eles, para eles entenderem. Aí, fiz a programação aqui, né, tem a programação que o chat fez para a gente, e aí eu aproveitei também e fui explicando cada uma das funções, né, dentro da programação. E isso eu fiz na sala de aula, né, essa apresentação para eles, do que cada uma das funções dentro do Google Colab que a gente podia fazer aí, né? Mas o que mais eles gostaram, então eu deixa eu abrir aqui para o linkzinho também, que eu acho que fica mais fácil daí depois de eu comparar. O que eles mais gostaram, eu fiz duas programações com ele. Que eles só precisavam colocar os itens, né? De acordo lá, sei lá, isopor, eles digitavam uma densidade, para eles entenderem a equação, que a densidade de um objeto é a massa dividido pelo volume. Então, na primeira Afunda ou Flutua, eles tinham que digitar uma quantidade de massa em gramas, uma quantidade de volume em metros cúbicos, enfim, né? Para eles entenderem essa relação. Aí eles conseguiram fazer, daí o chat ali, né? O Google dava se afundava ou flutuava. Aí aproveitei para fazer essa relação com eles, por que afunda, por que flutua, qual que é a densidade, a relação da densidade. E aí depois, claro, o que mais eles gostavam foi a segunda programação, que era o jogo, para saber quantos que eles tinham que acertar. Então, eles colocavam lá, fazia a seleção, né? Deixa eu compartilhar essa outra aba aqui. Com vocês, que aí dá para a gente entender aqui. Como eles precisavam aqui, daí dentro da programação, prof, a gente colocou, né, alguns materiais e alguns líquidos. E aí, quando ele colocava lá, para afundar, né, para ele selecionar, então, por exemplo, ele tinha que selecionar, deixa eu ver se vai rodar aqui, que a minha internet está um pouco ruim. Mas, enfim, ele tinha que selecionar um objeto, né, madeira, ferro, plástico, vidro, enfim, aqui, né? Então, ele tinha que selecionar aqui madeira, né, o primeiro objeto, aí selecionava o líquido, então, água, e aí ele tinha que dizer se afunda ou flutua, né? Uhum. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, afunda, né? Que não afunda, mas eu colocava afunda. E aí ele me dizia que, ops, você errou, ou ops, você acertou. E aí eles tinham que ir testando para ver quem acertava e quem errava mais, né? E aí eles, né, ficaram me perguntando, por exemplo, por que é que o ferro não afundava no mercúrio, né? Que a grande maioria deles tinha essa impressão. Eu não
compartilhei, né, prof? Não, não. Deixa eu Mas pôr fica aqui. tranquila que a gente está entendendo o que você está falando, professor. Aqui tá. Agora acho que sim, né? Deu. Agora deu. Isso. Então, aqui, prof, né? Quando põe para rodar, você selecionava entre esses itens, madeira, ferro, plástico aqui, e os líquidos. E aí eu selecionava e dizia se acertava ou errava. E aí eles fizeram uma competiçãozinha entre eles, acerto ou erro, né? Dentro dessa programação. Então, por exemplo, aqui, vou pegar... E uma coisa interessante, prof, é que, veja que na programação, a gente escreveu certo, né? E aí, eles iam escrever e não colocavam acento. E aí, ele não dava, indisponível, né? Não tinha... Não dava certo. E daí eu falava, gente, olha como é que as palavras estão escritas. Parabéns, você acertou. Que legal, que legal. E aí, daí eles falaram, professora, a senhora é professora de física, não é professora de português. Falei, gente, vocês têm que aprender a escrever certo. Óleo sem acento, água sem acento, mercúrio sem acento. Entende? Então, acho que até isso a gente aproveitou aí para fazer as apresentações. Mas foi bem legal. Assim, né? Eles fazem, como eu falei, eles são muito diferentes, né? Assim, quanto a sua interação com a gente, o ensino noturno é difícil, né? Eles são mais complicados nesse sentido, porque trabalham o dia todo e uns são vadios mesmo, né? Nossa Senhora, fica o dia e vem à noite para incomodar um pouco. Mas, enfim, deu certo, né? Eu consegui juntar as duas disciplinas e mais português ainda para ver se eles escrevem certo. Professora Rosicléia, parabéns pelo seu trabalho. Afunda ou flutua é muito bom. Se bobear, vai ser o próximo quadro lá para o Domingão do Hulk. Muito legal mesmo. E dá todo o sentido, não só da programação, mas também o entendimento do componente curricular, que é a física, né? Muito bacana. Parabéns, professora, pelo seu trabalho. Professor Fagner, o senhor poderia fazer um feedback aí do trabalho da professora Rose, professor? Aproveitando, colegas, enquanto o professor Fagner vai pensando ali, só para dizer para vocês que já está aí no nosso chat o formulário da reunião de hoje para vocês preencherem. Pode falar, professor Fagner, por gentileza. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Eu achei muito interessante essa métrica, né, do afunda ou boia. A gente faz muito isso manualmente, né, quando a gente pega e coloca o produto lá dentro, mas assim, na programação a gente não tinha feito, não tinha visto ainda, né, até pela métrica de você saber o produto que vai afundar, o que não vai afundar, né. Eu achei muito interessante, os alunos também devem ter super adorado essa ideia dela, da professora. A professora está de parabéns mesmo. Muito obrigado, professor. Obrigada, prof. Obrigada. E eu fiz isso também, prof, tá? Né, a gente leva, porque, né, tem simuladores já prontos também, online, né? Mas na prática também, né? Levei lá um isopor, umas bolinhas, uma água. Só que na prática a gente tem mais água e óleo dá uma sujeira, né? Mais a água que é mais fácil. Então, no simulador fica melhor. E aí, coisas que a gente não pode usar, por exemplo, como o mercúrio, né? Para mostrar para eles que, de fato, o ferro, por exemplo, boia no mercúrio, né? Como é que isso é possível? Como que pode, né? Mas parabéns, professora Rosicléia, pelo seu trabalho, muito bacana, muito legal, criativo, e dentro aí dos trâmites aí da nossa jornada, e também dentro da física, né? O que é muito legal também para a garotada. Muito obrigado, professora, pela sua apresentação. Valeu, gente. Então, deixei o formulário, espero que todos tenham preenchido. Depois vou deixar lá na nossa página, também lá no nosso Classroom, tá? Quero agradecer muito a todos pela participação na reunião de hoje. Muito obrigado, queridos. Na próxima semana, então, que vocês tenham um excelente feriado, descansem bastante. Vocês merecem, isso é muito bom para a gente. Coloca a cabeça aí, né, tranquila,
num espaçamento de ideias assim que a gente precisa, principalmente para o agito de final de ano que está começando aí agora, né? E que dê tudo certo, que Deus abençoe vocês. E até a próxima reunião, então, se é semana que vem a outra. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Bom. Boa tarde, queridos. Obrigado. Muito obrigado. Eu já libero a prova, só um pouquinho. Tá bom, querido. Professor. Diga, Renata. A gente está acompanhando, viu, Renata? Nós estamos fazendo um tour na tua escola também, Renata. Não, e aqui é um problema que eu não paro quieta, porque todo problema tem que chamar para arrumar alguma coisa, eu tô saindo, coitado de vocês, não ficar tonto. Diga, querida. Eu faltei o encontro que eu acho que eu tinha que fazer o